Olá! Seja muito bem-vindo a essa nossa conversa aprofundada sobre teotologia, que é basicamente o estudo sobre Deus. Sabe, a maneira como a gente enxerga Deus é a viga mestra de tudo aquilo em que acreditamos. Se a nossa ideia sobre ele é torta, a gente acaba com caricaturas, né? Aquele policial cósmico sempre pronto para multar, ou o vovozinho bonachão que passa a mão na cabeça de todo mundo. Essas imagens acabam esvaziando a nossa fé. Então, o nosso objetivo aqui é ir muito, mas muito além disso. A gente vai construir juntos, com base na Bíblia e na boa teologia, uma compreensão mais forte, mais coerente e, acima de tudo, mais verdadeira de quem Deus realmente é. E olha, isso aqui não é só um exercício para a cabeça, não. É um convite para a gente se aproximar de verdade do Criador de tudo. Vamos começar essa jornada? Para a gente não se perder, aqui está o nosso mapa. Primeiro, vamos dar uma olhada nos fundamentos racionais da fé, para ver como a razão e a fé andam de mãos dadas. Depois, a gente mergulha na natureza dual de Deus, para entender como ele consegue ser tão grandioso e ao mesmo tempo tão próximo. Na sequência, vamos explorar a majestade de Deus, seus atributos de grandeza e logo depois o seu caráter, seus atributos de bondade. O ponto alto da nossa jornada vai ser um mergulho na doutrina da Trindade, que é o coração de quem Deus é. E para fechar, a gente amarra tudo com umas reflexões práticas para levar todo esse conhecimento para a vida. Então, vamos lá. Primeira seção, os fundamentos racionais da fé. Uma coisa super importante para a gente entender é que a Bíblia não tenta provar que Deus existe. Ela já parte desse princípio. A primeira frase já diz tudo. No princípio, criou Deus. A fé, como o livro de Hebreus nos ensina, é ter certeza daquilo que a gente não vê. Mas atenção, isso não quer dizer que a fé é um salto cego no escuro, de jeito nenhum. Ao longo dos séculos, grandes pensadores desenvolveram argumentos lógicos que, mesmo não obrigando ninguém a crer, mostram que a fé em Deus é algo intelectualmente sólido, faz sentido e tem o apolo da razão. Vamos dar uma olhada em 4 desses argumentos clássicos. O primeiro é o argumento cosmológico, ou o argumento da causa primeira. A lógica aqui é incrivelmente simples e ao mesmo tempo poderosa. Pensa comigo. Premissa 1. Tudo que começa a existir tem uma causa. Isso é algo que a gente observa todo dia. As coisas não simplesmente brotam do nada, certo? Premissa 2. O universo começou a existir. Hoje, a ciência, especialmente com a teoria do Big Bang, apoia fortemente essa ideia. Houve um momento inicial para tudo: tempo, espaço e matéria. Se a gente aceita essas duas premissas, a conclusão é praticamente inevitável. O universo precisa de uma causa. E essa causa, por definição, tem que ser algo que não foi causado, que existe fora do tempo, que não é material e que tem um poder inimaginável para criar tudo do nada. Um ser assim não soa muito como o Deus que a Bíblia descreve? Agora vamos para o argumento teleológico, que é o argumento do design, do propósito. Uma das versões mais fortes desse argumento hoje é a do ajuste fino. Os cientistas descobriram que as leis da física que governam o universo, como a força da gravidade, por exemplo, são calibradas com uma precisão que é de cair o queixo. Se a gente mudasse qualquer uma dessas constantes só um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, a vida como a gente conhece seria impossível. As estrelas não existiriam, a química complexa não funcionaria, nada. A chance de tudo isso ter se alinhado perfeitamente por mero acaso é tão, mas tão pequena que é quase irracional acreditar nisso. Também não parece ser uma necessidade, porque outras configurações seriam possíveis. Então, o que sobra? A conclusão mais lógica é que esse ajuste fino não é um acidente, mas o resultado de um projeto, de um design inteligente. O terceiro é o argumento moral. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer época da história, a gente encontra um senso de certo e errado. Todo mundo sabe, lá no fundo, que torturar uma criança por diversão é errado. E não é só uma questão de opinião, é objetivamente errado. Agora, se Deus não existisse, de onde viria essa lei moral que parece universal? A moral seria só uma invenção da sociedade para sobreviver, algo que muda com o tempo e o lugar? Mas a nossa consciência grita que justiça, compaixão, amor, tudo isso tem um valor real, que não depende da gente. A existência dessa lei moral objetiva, que está acima de nós, aponta com muita força para a existência de um legislador moral, alguém cuja própria natureza é o padrão do que é bom. E por último, temos o argumento ontológico. Esse é o mais filosófico de todos, mas fica comigo que é fascinante. Em vez de olhar para o universo, ele olha para a própria ideia de Deus. Vamos fazer um exercício de imaginação. Pense no ser mais perfeito que se possa conceber, um ser maximamente grande. Esse ser teria que ter todo o poder,
todo conhecimento, toda bondade, certo? Agora, a pergunta de R$1 milhão. Esse ser perfeito existiria só na nossa imaginação ou também na realidade? Pensa bem, um ser que existe de verdade é mais perfeito do que um que é só uma ideia. E um ser que tem que existir, que não tem a opção de não existir, é o mais perfeito de todos. Portanto, se a gente consegue sequer conceber a ideia de um ser maximamente grande, a própria lógica da perfeição exige que ele exista na realidade. É um argumento que nos leva da possibilidade para a necessidade. Então, para a gente amarrar essa primeira sessão, o argumento cosmológico aponta para uma causa primeira, o teleológico para um designer inteligente, o moral para um legislador moral e o ontológico para um ser perfeito e necessário. Olha, nenhum desses argumentos, nem todos eles juntos, é uma prova matemática que elimina a necessidade da fé. Mas o ponto principal é este: eles mostram que acreditar em Deus não é um suicídio da razão. Pelo contrário, é uma posição totalmente defensável, uma conclusão que faz muito sentido com tudo que a gente observa no universo, na nossa consciência e na própria lógica. Bom, com essa base racional estabelecida, a gente pode avançar para explorar a natureza de Deus como a Bíblia nos revela. E um dos conceitos mais importantes para ter uma teologia saudável é entender a natureza dual de Deus. Ele é, ao mesmo tempo, transcendente e imanente. Entender essa dupla verdade é chave para a gente não cair em extremos. Sabe, como a ideia de um Deus tão distante que nem faz diferença na nossa vida, ou de um Deus tão misturado com o mundo que a gente acaba confundindo ele com a criação. Mas o que significam essas palavras difíceis? Transcendência significa que Deus está infinitamente acima de nós. Como diz o profeta Isaías, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ele é santo, exaltado, diferente de tudo e totalmente independente da criação. Ele não precisa de nós para nada. Isso deveria nos encher de um profundo respeito, de reverência. Mas aqui vem a parte linda do paradoxo. A imanência significa que esse mesmo Deus, tão grandioso, está presente e agindo aqui, no nosso mundo. Os anjos em Isaías clamavam santo, 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 mas também diziam que toda a terra está cheia da sua glória. Deus age na natureza, na história, na vida das pessoas. Isso traz um consolo gigantesco, a certeza de que a gente não está só. E essa ideia da imanência tem consequências muito práticas para o nosso dia a dia. Primeiro, significa que Deus não age só através de milagres. A mão dele pode ser vista tanto numa cura inexplicável quanto na sabedoria de um médico. Ele usou impérios pagãos como a Síria e reis como Ciro para cumprir seus planos. Segundo, se Deus está ativo na criação, a gente pode aprender sobre ele observando o mundo. A ordem do universo reflete uma mente organizada. Terceiro, a imanência nos dá esperança na hora de compartilhar a nossa fé, porque a gente sabe que Deus já está trabalhando no coração de cada um. E por fim, nos chama a cuidar da criação e a tratar cada pessoa com dignidade, porque Deus está presente em todo lugar. Concluindo essa parte, a palavra-chave é equilíbrio. Se a gente focar demais na transcendência, a gente pode cair no deísmo, aquela ideia de um Deus que deu corda no relógio do mundo e foi embora. Por outro lado, se a gente focar só na imanência, pode acabar no panteísmo, a crença de que Deus e o universo são a mesma coisa. A verdade da Bíblia é muito mais rica. Deus é infinitamente majestoso e, ao mesmo tempo, intimamente presente. Ele está no trono dos céus e, simultaneamente, perto de quem tem o coração quebrantado. Manter essa tensão é a chave para uma fé madura. Agora que a gente já entendeu um pouco da relação de Deus com o mundo, vamos mergulhar em quem ele é em sua própria essência. Vamos começar com os seus atributos de grandeza, que alguns teólogos chamam de atributos naturais. Essas são as qualidades que mostram o quão infinito Deus é e que o diferenciam de tudo que foi criado. São as características que nos fazem parar e dizer, uau! Vamos passar rapidamente por cada um. Primeiro, a espiritualidade. Deus não é feito de matéria, ele é espírito, o que significa que ele não está limitado a um corpo ou a um lugar. Ele é vida, a fonte de toda a vida. Ele é pessoal, não é uma energia cósmica, ele pensa, sente, age e se relaciona. Sua infinitude desafia nossa mente. Ele é eterno, sem começo nem fim e onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Pensa só, ele é onisciente, sabe de tudo que aconteceu, acontece e acontecerá, num único instante. Ele é onipotente, o todo-poderoso, nada é impossível para ele. E finalmente, um dos mais consoladores, ele é imutável, o nosso porto seguro num mundo que não para de mudar. E esse atributo, a imutabilidade, é um exemplo perfeito de como essa teologia toda tem a ver com a nossa vida. Essa passagem de Malaquias é fortíssima. A razão pela qual o povo de Israel não foi destruído, mesmo com toda a sua rebeldia, foi porque a fidelidade de Deus não muda. É porque Deus não muda que as suas promessas são firmes.
O caráter dele é a rocha onde a gente pode construir a nossa vida. Os planos dele são constantes. Quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, é só uma forma humana de descrever uma mudança na ação de Deus em resposta à mudança das pessoas, e não uma mudança em quem ele é. A nossa segurança está no fato de que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Resumindo, os atributos de grandeza nos mostram um Deus que está além da nossa total compreensão, mas não além do nosso relacionamento. Ele é infinito em poder, em saber, em presença, mas ainda assim é um Deus pessoal, que se revela. Ele é imutável, e isso nos dá um chão firme para pisar. Esses atributos não deveriam nos afastar com medo, mas nos atrair em adoração, em admiração e numa confiança profunda, sabendo que o universo está nas mãos de um soberano tão majestoso e fiel. Se Deus tivesse só os atributos de grandeza que a gente acabou de ver, ele poderia ser um ser temível, talvez até um tirano cósmico, todo-poderoso, mas sem moral. Mas a Bíblia nos mostra um Deus que não é só grande, ele também é bom, e é isso que muda tudo. Nesta sessão a gente vai explorar os seus atributos de bondade ou atributos morais. Eles nos mostram o caráter, o coração de Deus, e é por causa deles que ele é digno não só da nossa admiração, mas do nosso amor mais profundo. A base da bondade de Deus é a sua pureza moral. A gente pode entender isso em 3 partes. A primeira e mais importante é a santidade. Ser santo significa ser separado. Deus é separado de tudo o que ele criou por ser único, e ele é separado de todo o mal pela sua pureza absoluta. Ele é, como diz o profeta Abacuque, tão puro que não pode nem mesmo olhar para o mal. Essa santidade se manifesta na sua retidão, que é a sua lei. A lei de Deus é perfeita porque é um espelho do seu caráter santo. E, finalmente, essa santidade é aplicada na sua justiça. Porque ele é santo, ele não pode ser indiferente ao erro. Ele age com justiça, punindo o mal e defendendo o que é certo. E de mãos dadas com essa pureza moral, a gente encontra o seu amor. O amor de Deus, na sua essência, é o amor ágape, um amor que se doa, que se sacrifica pelo bem do outro. E esse amor se manifesta de várias formas. A graça é o amor de Deus chegando até nós, pecadores, que não merecemos nada. É um favor que a gente não merece. A misericórdia é a compaixão dele pela nossa dor, pelo sofrimento que o pecado causa. É a ternura dele com quem está sofrendo. E a longanimidade é a sua paciência infinita. É a bondade dele adiando o juízo que a gente merece para nos dar tempo de se arrepender. Cada uma dessas é uma face do seu coração cheio de amor. E aqui a gente chega numa tensão aparente, uma pergunta que ecoa há séculos. De um lado temos um Deus justo e santo, que precisa punir o pecado. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Do outro lado temos um Deus de amor, graça e misericórdia, que deseja perdoar quem pecou. E aí, como essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? Será que Deus abre mão da sua justiça para poder amar? Ou ele ignora seu amor para poder ser justo? A resposta da Bíblia é um glorioso nenhuma das duas coisas. A solução para essa tensão está no evento central de toda a história humana, a cruz de Cristo. Como essa passagem de Romanos explica de forma tão genial, na cruz, Deus mostrou a sua justiça de uma vez por todas. O pecado foi julgado e punido em Jesus. A conta foi paga. Ao mesmo tempo, no mesmo ato, Deus mostrou o seu amor de uma forma incomparável, criando um caminho para a gente ser justificado, ser declarado justo através da fé. Na cruz, a justiça e o amor não entraram em conflito. Eles se abraçaram. Deus continuou sendo perfeitamente justo ao punir o pecado e, ao mesmo tempo, se tornou o justificador amoroso de todo aquele que crê. Para fechar essa sessão, o caráter de Deus não é um cabo de guerra entre atributos diferentes, mas uma sinfonia perfeita. Sua justiça é uma justiça cheia de amor e seu amor é um amor justo. Longe de serem inimigos, a santidade e o amor dele encontram a sua expressão máxima e unida na cruz. A cruz não é só o centro da nossa salvação, é a janela mais clara que temos para o coração de Deus, onde a gente pode ver todo o seu caráter brilhando em glória. Chegamos agora ao ponto mais alto do nosso estudo, a doutrina que talvez seja a mais única e profunda de toda a fé cristã, a Trindade. E isso aqui não é uma curiosidade teológica para especialistas, não. É a revelação de quem Deus é na sua essência mais íntima. Ela nos mostra que Deus não é um ser solitário, mas uma eterna comunhão de amor entre 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que juntos são um único Deus. A doutrina da Trindade não foi inventada do nada. Ela nasceu do esforço da Igreja de juntar tudo que a Bíblia ensina.
As Escrituras nos dão 3 verdades que no começo parecem difíceis de encaixar. Primeira, a Bíblia defende com unhas e dentes que só existe um Deus. Isso é inegociável. Segunda, a Bíblia chama 3 pessoas distintas de Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E terceira, essas 3 pessoas divinas aparecem juntas o tempo todo, em pé de igualdade, como na ordem de Jesus para batizar em Mateus 28. Como é que a gente junta essas 3 peças? A única resposta que faz jus a tudo isso é a Trindade. E essa tabela aqui ajuda a gente a enxergar essa igualdade divina de um jeito bem claro. A Bíblia não só chama o Pai, o Filho e o Espírito de Deus, mas ela dá a cada um deles os mesmos atributos e as mesmas obras que só Deus pode ter e fazer. Dá uma olhada aí. A eternidade é aplicada aos 3. A onipotência também. A onisciência é a mesma coisa. Até a obra da criação, que é o ato divino por excelência, é acreditada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Essa consistência ao longo de toda a Bíblia é uma prova muito forte de que os 3 são iguais em sua essência divina. Então, resumindo essa parte sobre a Trindade, mesmo que a palavra Trindade não esteja na Bíblia, a ideia está lá. É a melhor forma de organizar tudo que a Bíblia ensina sobre Deus. Não é uma contradição. Não é 1 mais 1 mais 1 igual a 3. É um mistério que a nossa mente não consegue encaixotar, um único Deus que existe eternamente em 3 pessoas. E a consequência disso é gigantesca. Significa que, antes de existir qualquer coisa, Deus já era amor, já era relacionamento, já era comunidade em si mesmo. O amor não é algo que ele faz, o amor é o que ele é. E assim a gente chega ao final da nossa análise. Foi uma bela jornada, né? Começamos com a razão, passamos pela natureza de Deus, seus atributos de grandeza e de bondade, e terminamos no mistério maravilhoso da Trindade. Mas olha, o objetivo disso tudo não é só acumular fatos sobre Deus na cabeça. O verdadeiro conhecimento de Deus sempre nos leva para mais perto dele, nos transforma e nos inspira a adorar. E claro, essa nossa conversa é só o começo. Para quem ficou com vontade de ir mais fundo, ficam aqui algumas sugestões. Na Bíblia, leia os capítulos 40 a 48 de Isaías. É de tirar o fôlego. Medite no Salmo 139 para pensar na onisciência de Deus. E os capítulos 14 a 17 de João são fundamentais para entender a dinâmica da Trindade. Para uma leitura teológica mais densa, os livros de Louis Berkhof e J.I. Packer são clássicos, guias confiáveis que já ajudaram muita gente. E para que esse conhecimento vire vida, deixo aqui 3 perguntas para a gente pensar. Primeira, saber que Deus não muda. Como isso afeta a sua confiança nas promessas que ele fez? Segunda, como a gente pode viver no dia a dia equilibrando a santidade de Deus, que nos chama para a pureza, e a graça de Deus, que nos perdoa quando a gente falha. E por último, saber que o nosso Deus é, em sua essência, uma comunidade de amor. Como isso muda a forma como a gente enxerga e participa da nossa comunidade, da nossa igreja. Que a beleza e a profundidade de quem Deus é nos inspira a conhecê-lo e amá-lo cada vez mais.